Quando a gente volta no tempo da criação, em Gênesis, a Bíblia não dá detalhes, por isso a gente fica perguntando, questionando. Quando Deus criou Adão, do pó da terra, ele disse que tudo estava sob o seu domínio. Ele nomeou os animais, tudo. E Deus disse a ele que ele comeria de todas as árvores que estavam no jardim, do fruto. Mas da que estava no meio do jardim, que ele não comesse, porque o dia que comesse, certamente morreria. Então a gente fica perguntando, né? Adão não questionou nada. Adão não perguntou nada. O que é morrer? Ele ouviu a sentença, mas não perguntou. O que é morrer? Ele não sabia, ele era o primeiro homem. E Deus não disse. Simplesmente morrerás. E depois que ele desobedeceu e comeu da árvore, aí Deus apareceu e deu a sentença. Viu o que era morrer? Ele também não perguntou, e agora? O que é morrer? O que vai acontecer comigo? Deus disse a ele. Primeiro perguntou para Eva, porque Adão disse, foi ela que me deu. E eu comi. Já desde o começo, o jogo de empurra. Querendo se livrar da culpa, jogando a responsabilidade no outro. E jogou por cima da Eva. E Eva disse, a serpente, o diabo me enganou. E eu comi. Aí ele deu a sentença para Eva, que é a conceição com dores. E a Adão ele disse, porque deste ouvido a tua mulher, a terra é maldita por sua causa. Do fruto do suor do seu rosto comerás o pão, todos os dias de sua vida, até que a terra tornes, porque eres pó, do pó viestes, ao pó tornarás. Nada mais. Nada mais. E Adão não perguntou, o que vai acontecer comigo agora? O que é morrer? Eu vou sofrer? É algum castigo eterno? Vai ser doloroso? Vai ser doído para mim? Não. Ele não perguntou e Deus não disse. Deus só disse, o suor do seu rosto comerás todos os dias da sua vida, até que a terra tornes. Voltar ao pó. Deus não disse a Adão, porque você desobedeceu, agora você vai passar o resto da eternidade, toda a eternidade, num tormento eterno. A não ser que você se arrependa do que você fez. Com certeza Adão teria se arrependido. Aí eu desobedeci, porque ela me deu, a mulher me deu a fruta, eu achei que não tinha tanta importância assim, comi. Mas estou arrependido sim de ter desobedecido. Adão não teve chance de pedir perdão. Ele não pediu perdão. Deus não disse a ele que se ele se arrependesse, ele voltaria a ser novamente vida eterna. Deus deu a sentença que ele tinha dito antes. E depois ele veio confirmar, morte. Por isso todos morremos. Mas aquilo que Deus não criou naquele tempo, naqueles 6 dias da criação, porque no 7º dia ele descansou, foi o lugar chamado inferno, que o líder religioso criou. O que Deus não disse a Adão, o líder religioso diz para o homem hoje. Se você não se arrepender, você vai por um tormento eterno. Então a gente questiona os líderes de hoje, onde está isso? Não, Jesus falou do inferno.
Jesus falou claro. Jesus veio para o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, a quem foi dado a lei. E o inferno que Jesus dizia nos evangelhos do reino era o castigo pela desobediência das leis que eles receberam. Nada mais que isso. Castigo das leis. O homem na terra, quando ele comete um crime, como um delito qualquer, ele é julgado, porque a lei diz, não farás isso. E quando ele comete, transgride essa lei, ele é punido pela lei do homem. Assim era o povo de Israel, eles receberam as leis. Não farás, não farás, não farás. E se eles desobedecessem, eles eram punidos. Esse é o castigo que Cristo ensinava. Nunca é eterno, nunca é eterno. Os tradutores da Bíblia colocaram na Bíblia a eternidade para sempre. E os líderes religiosos dão mais valor às traduções do homem do que a graça de Deus. Não buscam entender Deus, a graça, a vida de Cristo na cruz. Para os líderes religiosos, a desobediência de Adão teve mais força, mais poder do que a própria vida de Cristo, do Deus poderoso, do Todo-Poderoso. A própria vida na cruz, o sangue de Cristo derramado tem menos força, menos poder do que a desobediência de Adão. Lamentável. Fazem isso, eu penso que é impossível que um dito cujo chamado pastor, seja lá de quantos anos de profissão ele tem, não consegue entender o que é Cristo na cruz. Não consegue. Para dizer que Cristo tirou o pecado daqueles que o recebem. Aqueles que não o recebem está em pecado e aqueles que o recebem também não pode pecar mais. Onde está o entendimento do homem e onde está o entendimento do liderado que dá crédito ao que o homem diz e deixa as escrituras de lado? Busca entender mais o que é maldição, o que é condenação, lago de fogo, inferno, temer mais esse lado, do que dar graças a Deus pela graça, pela vida de Cristo na cruz. Esse é o sistema religioso que dá fortunas, porque o homem mentiroso, enganoso, é uma religião chamada Macedônia, pastor da Macedônia, uma das mais ricas no mundo, começou com mentira, com medo, e vive fundada no medo até hoje, levando mentira, engano aos seus membros. Se você der, você recebe. Se você fizer, você recebe. Isto é o sistema religioso financeiro. E as pessoas contribuem com isso todos os meses, debaixo do engano. Porque você está contribuindo para a obra de Cristo. Qual a obra de Cristo? Cristo libertou a todo ser humano na cruz, libertou da morte, para que todos ressuscitem ao último dia e voltem ao estado natural, sem pecado.
E ele diz que o homem vai pagar pelas suas obras no inferno. Pela graça sois salvos. Todo ser humano é salvo pela graça de Deus, que é Cristo na cruz. Agora, essas pessoas que trazem o medo, o terror à humanidade, eu não sei o tipo de castigo que eles terão. Mas eu acho que alguma coisinha vai sobrar para eles, porque todos ressuscitarão no último dia, incorruptíveis. Porque hoje a gente pergunta, onde está Adão? Onde está? O que o líder religioso tem a responder sobre isso? Onde está Adão hoje? Segundo eles não vão dizer que está no inferno, porque eles pregam o inferno, mas não sabem o que eles falam. Porque eu já assisti famosos donos de igreja, políticos, pastores políticos, nos seus vídeos, falar que o dia que ele chegar no céu, ele quer dar um murro na cara de Adão. Por que você fez isso? Fazer a gente passar por todo esse sofrimento, por tudo. Adão, o que trouxe o pecado ao mundo, no céu. Mas ele prega o inferno para quem não aceita, aqueles que não aceitam a Cristo. Então eles não sabem o que eles dizem, como Cristo falou na cruz. Quando disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esta é a humanidade, criatura de Deus, é um robô desnorteado, pilha fraca, bateria já pifando. Não tem sentido o que eles fazem. Pastor, ao mesmo tempo que ele prega que se a pessoa não aceitar a Cristo, ele vai para o inferno, ele não creu, Adão não creu. Então onde está Adão hoje? Esta é a pergunta que eles não podem responder. Eles podem sim, com a sua sabedoria, enganar os seus membros. Não, Adão está dormindo, está no pó da terra, mas quando ele ressuscitar, no último dia ele vai ser julgado na presença de Deus. E Adão teve alguma boa obra? Então, as pessoas que decidam pelas suas inteligências, não a inteligência do líder, né?